Abra vossas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1, o versículo 26 e o versículo 27. A gente teve aí uma forte chuva, né? E isso fez com que os irmãos não viessem no trabalho hoje. Carta de Tiago, capítulo 1, e o versículo 26 e 27. Nós vamos estar finalizando hoje aí o capítulo número 1. Se alguém supõe ser religioso, mas não refreia a sua língua, está enganando a si mesmo. A sua religião é vã. 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se incontaminado no mundo. Esses são os textos que nós vamos estar usando vamos estar trazendo a exposição aí do versículo 9 até o versículo de número 27, que nós vamos estar tratando nessa noite sobre a religião pura e verdadeira. A religião pura e verdadeira. Meus irmãos, o que é religião? Esta é uma pergunta que não quer se calar. Religião é uma palavra latina que significa consciência do dever, fidelidade ao dever, lealdade, prática religiosa e etc. Embora o significado da palavra religião seja óbvio, nesse quesito que nós acabamos de citar, ela se torna divergente e não tem uma definição clara do que seja religião, porque no decorrer da história, muitos teólogos, filósofos, historiadores vieram definir a questão religião de forma divergente. Não tem praticamente quase a mesma ideia. E um dos pontos que pode estar trazendo essa indefinição objetiva de religião, certamente seja pelo fato há muitas religiões em todo o mundo. Há essa pluralidade de religiões, que tem vários deuses, religiões que cultuam imagens de escultura, religiões que cultuam a natureza e assim por diante. Por isso que vem praticamente aqui também a sua indefinição. Nós vamos ver também que nós temos, desse substantivo de religião do latim, vem alguns verbos, aonde alguns homens, como Cícero, um grande estadista, escritor, filósofo ali de Roma, até mesmo antes de Cristo, ele vai trazer a ideia de religião da seguinte maneira: ele vai conceituar a religião como retomar o que tinha sido abandonado. Ele acreditava que havia um ser divino racional, e esse ser divino havia estabelecido o princípio no universo, e essas leis ou esses princípios estavam colocados acima dos humanos. Então, os humanos estavam sujeitos a esses princípios que estavam incorporados nas leis naturais. E todas as leis humanas teriam que ser baseadas nesse quesito, baseado nesses princípios que estavam incorporados nas leis naturais. Então, Cícero ele vai trazer a religião nessa perspectiva. Nós temos o grande filósofo Immanuel Kant, ele vai dizer que a religião é a moral em relação a Deus,
como legislador, é o conhecimento dos nossos deveres, considerados como mandamentos divinos. Nós temos Telemaque, que informa que a religião é o sentimento do fato de dependência absoluta do juiz invisível do nosso destino, acompanhado do desejo consciente de entrar em relações harmoniosas com ele. Santo Agostinho, um dos pais da igreja, ele vai definir religião como a procura de significar novamente alguma coisa que se havia perdido. Então, religião vem ser tratado em meio à história, baseado nesses homens que não vê ter uma visão objetiva do conceito de religião. Agora, o que é muito interessante é que nós vamos observar que o que é exatamente a religião. Eu coloquei aqui que dentro de todos os conceitos definidos e apresentados por pensadores em relação à religião, nós vamos mostrar que é o amor a Deus e o amor ao próximo. É isso que o texto vai reivindicar aqui quando Tiago vai se reportar. Você pode ver aí que a passagem, ela é bem clara, no capítulo 1, e o versículo de número 26 e 27, se alguém, está aí a passagem bíblica, se alguém supõe ser religioso, mas refreia a sua língua, está enganando a si mesmo, a sua religião é vã. Então ele vai definir a religião como pura e sem mácula para o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas e fugir dos prazeres do mundo. É dessa maneira que Tiago vai definir o conceito de religião. Ele vai definir amor ao próximo e também ele vai definir o amor a Deus. Porque amor ao próximo é quando eu vou visitar os órfãos, eu vou visitar as viúvas, eu vou ajudar os necessitados. Isso é um conceito de ser um religioso. Tem muitas pessoas que muitas vezes chega alguém pedindo uma necessidade, uma esmola, um alimento em sua casa, ele só quer orar pela vida da pessoa, mas se esquece que primeiro você tem que dar o alimento e depois você ora para que Deus venha abençoar mais ainda essa pessoa que veio lhe pedir ajuda. Mas tem outras não, que só faz apenas orar, mas não abençoa essa pessoa com este alimento. Mas Tiago está nos ensinando neste quesito, que você tem que ajudar o necessitado, você tem que ajudar os pobres, porque isso é uma ideia de ser uma religião pura e verdadeira e diante de Deus. E qual é o outro conceito de religião? É eu amar a Deus, é eu rejeitar os prazeres do mundo. Abra aí sua Bíblia, em Tiago, capítulo número 4, e o versículo 4, diz da seguinte maneira: gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Então, a partir do mundo que eu tenho, eu amo o mundo, amo seus prazeres, eu me torno inimigo de Deus. Por isso que a lei, ela se resume neste propósito: em amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, e amar o seu próximo como a si mesmo. Esta é a religião cristã. Esta é a religião que Cristo estabeleceu, que você ama a Deus e também você amar o próximo. E nós vamos observar que a religião pura, ela vai abordar muitos temas que Paulo vai tratar dentro da sua carta, e ele vai mostrar que em cada tema ele vai apresentar um contraste, aquele que se enquadra na religião e aquele que não se enquadra. Então, baseado nisso, você vai ver que vai ter pessoas que vai ter uma fé falsa e vai ter uma fé verdadeira, vai ter uma fé viva e vai ter uma fé morta, vai ter pessoas que vai ter uma vida carnal e uma vida espiritual. Então, Tiago, ele procura apresentar que quem se enquadra dentro da verdadeira religião, da religião pura e verdadeira, ele vai ter uma fé viva, uma fé que ele não apenas vai crer em Jesus, mas ele vai praticar boas obras para mostrar que ele sim é salvo e crê na pessoa de Cristo Jesus. Mas também ele vai mostrar que as pessoas também têm que ter a fé viva, e não apenas a fé, ou melhor dizendo, uma fé perseverante,
uma fé verdadeira, que por mais que venham as tribulações, por mais que venham as lutas, ele persevera. A sua fé não vai ser apagada, a sua fé não vai ser uma fé falsa, que ele vai negar esse Deus em meio às lutas, mas ele vai perseverar até o fim e assim receberá o seu prêmio, que é a coroa de vida eterna. Então, a partir do momento que eu começo a obedecer a palavra, eu estou me enquadrando dentro da verdadeira religião. Em que sentido? Eu estou deixando os prazeres carnais e eu estou me envolvendo mais na questão da espiritualidade. Então isso vai nos conceituar o que é ser um verdadeiro religioso. Não apenas ser como os escribas e os fariseus, aonde eles ensinavam uma religião, eles ensinavam uma lei, mas o próprio Jesus, ele vai dizer, vocês ouvem o que ele ensina para vocês, mas vocês não imitem eles. Por quê? Porque tem pessoas que eles exigem, eles ensinam, eles pregam, mas não têm a prática da religião. Então é uma pessoa chamada de hipócrita, mascarada, é um crente que não tenha a genuinidade da presença do Espírito em sua vida. É por isso que eu coloquei aqui na questão, para que servia que a religião foi escolhida? Irmãos, no Antigo Oriente Próximo, havia muitas religiões, e essas religiões cultuavam muitos deuses falsos. Havia deuses para tudo quanto é forma, que é a questão do politeísmo, que é o culto a vários deuses. Mas quando você vai ver, tanto no Antigo e Novo Testamento, Deus, ele sempre vai se demonstrar e se revelar como puro, como santo, e separado de todo o pecado e imoralidade. E ele também sempre vai separar, eleger um povo e vai realizar um pacto, uma aliança com esse povo. Por que ele vai separar este povo? Ele vai separar esse povo para eles venham se distinguir das outras religiões. Ou seja, a partir do momento que Israel, ele foi um povo separado, eleito, você vai ver que o culto é diferente, a sua lei é diferente, o seu Deus é diferente. Por quê? Eles não deveriam imitar as outras religiões, eles não deveriam cultuar esses deuses, ou seja, eles tinham apenas esse Deus como o único Senhor de sua vida. Eles praticando isso, eles estariam dizendo para as outras nações que esse Deus que escolheu eles é totalmente separado dessas falsas religiões e desses falsos deuses. A igreja não é diferente. A partir do momento que a igreja serve, que a igreja adora, que a igreja glorifica esse Deus, ela está mostrando um reflexo, ela está retratando que Deus está totalmente separado dos prazeres desta vida e dos falsos deuses que existem atualmente. Então isso é uma maneira de nós retratarmos a questão desse Deus no mundo, que ele é um Deus puro e ele é um Deus santo. Você vai ver Pedro dizendo, e você também vai ver ele dizendo para Moisés, que o desejo dele, primeiro ele diz que ele é santo, e o desejo dele é que o seu povo também seja santo. A palavra santo significa separado, diferente, afastado de todo o pecado, de todas as mazelas da vida. Então é nisso que Deus separa o seu povo. Por isso que santidade significa separação. E o cristianismo, ele é definido desta maneira. O cristianismo, ele é uma religião com uma crença posta no Deus puro e verdadeiro e amor ao próximo com a fé em Cristo Jesus. É isso que é ser cristão. Ser cristão é eu amar a Deus, me envolver com esse Deus, ter um relacionamento com esse Deus, ser fiel a este Deus e amar o meu próximo. E tudo isso eu estou fazendo baseado na fé em Cristo Jesus, o Filho de Deus. Sem Cristo não adianta. Eu só posso me tornar um verdadeiro religioso, um verdadeiro cristão, um verdadeiro adorador a esse Deus a partir de Cristo. Por quê? Porque Deus não quer ser conhecido por meio de outra coisa, a não ser pelo seu próprio Filho. Você vai ver que o escritor aos Hebreus vai dizer que anteriormente Deus falou pelos patriarcas, Deus falou pelos profetas, mas nos últimos dias Ele fala através
do seu Filho. Deus quer ser conhecido, não é por outro meio, a não ser pelo seu Filho, Jesus de Nazaré. É nesse quesito. E nós vamos observar aqui um ponto muito interessante, que é o capítulo 1 e o versículo 9 aí da sua carta, que você pode nos acompanhar. Eu quero tratar aqui sobre a religião pura. A religião pura, ela exige uma vida piedosa, independentemente da sua vida ou da sua classe social. A religião pura exige isso. Ela não quer saber se você é rico ou se você é pobre. Ela quer que você seja fiel a Deus, independentemente da sua posição social, da sua situação financeira. Uma coisa que ela exige, que você seja piedoso, seja crente, seja fiel a Deus em meio a essas circunstâncias. E você vai ver aí no versículo 1, você vai ver Tiago descrevendo: o irmão pobre, de condição humilde, glorie-se na sua exaltação. Olha o que Tiago está dizendo. O irmão que é pobre, quando ele for exaltado, em que sentido? Esse irmão que é pobre, passe por dificuldades financeiras, se ele um dia for exaltado, a linguagem aqui na questão de humildade está relacionada à pobreza, nesse contexto. E também você vai observar que a exaltação tem aqui o conceito, não é de algo orgulhoso, prepotente, está se reportando da pessoa ser rica nesse contexto. Então o que é que Tiago está dizendo? Você, irmão, que é pobre, se um dia você for rico, que você venha gloriar-se, mas essa glória não é uma glória de prepotência, mas é que você venha ser contente e venha glorificar a Deus por Ele ter lhe abençoado financeiramente. Então Tiago, ele está mostrando a prosperidade nesse quesito, uma prosperidade em quem o homem não vem a Bíblia, ela não prega contra a prosperidade, ela prega contra a prosperidade exagerada, que os falsos profetas estão ensinando. Agora, a Bíblia diz que quem fez o rico e quem fez o pobre foi Deus. Então Deus também, ele prega a prosperidade, mas num sentido centralizado na sua vontade. Se você é pobre e um dia o Senhor vem lhe abençoar, lhe prosperar, que você venha se contentar nisso, você venha glorificar a Deus nisso, você venha bendizer a Deus nisso, não venha se orgulhar, não venha humilhar os outros, não venha pisar os demais, mas que você venha usar sua riqueza para abençoar os órfãos e as viúvas, porque isso é uma característica de quem frequenta uma religião pura e verdadeira e diante de Deus. Então Tiago nos traz essa ilustração. Só que Tiago também, ele vai mostrar aqui uma coisa muito interessante. Observe que o texto, ele usa o irmão pobre, ele não usa os irmãos pobres, ele usa o irmão aqui no singular, ou seja, dando a entender que um determinado irmão, se um dia ficar rico, ou seja, ele não generaliza. Nem todo mundo dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade cristã, vai ser rico. Nem todo mundo vai ser rico, como também nem todo mundo vai ser curado. Então, uma coisa nós devemos entender, é que independentemente de eu ser rico ou eu ser pobre, eu tenho que ser fiel a este Deus. Então, este é o conceito de você frequentar uma verdadeira religião, que aqui nesse conceito seria a nossa religião cristã, ou cristianismo. E um ponto interessante é que Tiago também que vai entristecer os ricos. E por que ele vai entristecer os ricos aqui? Primeiro, é porque esses ricos, eles estavam humilhando os pobres, eles estavam pisando os pobres, eles estavam humilhando tanto, que você vai compreender por esse ponto, essa humilhação que eles estavam trazendo, na questão de quando chegava um rico dentro da comunidade cristã, só era valorizado quem tinha anel no dedo, só quem tinha roupas bonitas, só quem tinha roupas belas. Então Tiago, nessa carta, nesse contexto, ele vai tratar nesse quesito, que muitos ricos,
Ao invés de abençoar os pobres, de ajudar os pobres, os necessitados, eles estavam humilhando, pisando e maltratando. Então Tiago, ele vai trazer o seguinte: e o rico, na sua humilhação, o que ele está querendo dizer? Ora, ele está dizendo o seguinte: se o pobre um dia venha a ser rico, que ele venha glorificar a Deus nisso. Mas se um dia um pobre vê um dia ser humilhado, ou seja, um dia um rico venha a ser pobre, que ele também possa se contentar e se alegrar em Deus também. Não é para murmurar, não é para reclamar, não é para desprezar a fé cristã, é para que você entenda. É como aqui nós vamos ver o exemplo de Jó. Nós vamos ver o exemplo de Jó, que ali foi Satanás, matou os animais, tirou a riqueza de Jó, depois tirou os filhos de Jó, e Jó vai trazer, ao invés de murmurar, ao invés de reclamar, olha as palavras dele. Ele vai dizer: o Senhor me deu, o Senhor tomou. Olha as palavras de Jó: bendito seja o nome do Senhor. Jó não murmurou, Jó não reclamou, Jó aqui ele glorificou a Deus. Ele bendiz o Senhor pelo que perdeu. Ele perdeu riqueza, perdeu filhos, os seus filhos, mas mesmo assim ele se manteve fiel na presença de Deus. E o que é muito interessante é que no capítulo 1, versículo 22 de Jó, diz que aconteceu tudo isto, mas Jó, ele não abandonou a fé em Deus. Porque se a gente for crente apenas pelo que Deus nos dá, nós somos crentes apenas por barganha, sempre para receber algo em troca. E nós não servimos a Deus primeiramente pelo que Ele dá, nós servimos a Deus primeiramente pelo que Ele é. Ele é Deus, Ele é amoroso, Ele é glorioso, Ele é poderoso, e Ele é o Criador e é dono de todas as coisas. Para isso nós bendizemos o Seu nome e para isso glorificamos o Seu nome. E Tiago aqui, ele vai dizer o seguinte, porque o sol se levanta com o seu calor ardente, e a planta seca, e a flor cai, e a formosura do seu aspecto desaparece. O que ele quer dizer com essa linguagem? Essa questão desse calor é que vinha um vento do deserto para a parte sul da Palestina, e quando esse vento quente batia numa planta, a planta secava, e além da planta secar, a flor murchava. Também o calor muito forte no verão na Palestina, também secava a planta e levava. O que é que Tiago está dizendo com isso? Que assim são as riquezas. A riqueza não é eterna, a riqueza é efêmera, a riqueza é passageira. Pois ele está dizendo o seguinte: vocês, muitos que são ricos e humilham os pobres, prestem bastante atenção, que vocês andem pelo caminho. Qual caminho? O caminho da vida de buscar dinheiro. Tem pessoas que a vida dele, o caminho dele, a vida dele, o Deus dele é o dinheiro. Ele está dentro da igreja, o pensamento é o dinheiro. Ele trabalha de manhã, trabalha de tarde, trabalha de noite, não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para a igreja, não tem tempo para Deus. O caminho dele é sempre buscar, ganhar cada vez mais. Então Tiago aqui nos ensina: tenha bastante cuidado, porque esse caminho aí, o dinheiro, as riquezas, vai desaparecer das suas mãos. É assim como a flor seca, é assim como a flor murcha, ela cai, assim também são as riquezas. A partir do momento que eu tenho uma vida cada vez mais buscando dinheiro, eu não vou ser senhor do dinheiro, o dinheiro vai ser o meu senhor. Tenha bastante cuidado para o dinheiro, para as riquezas não dominar a sua vida. Tudo aquilo que eu coloco além de Deus é idolatria, é um ídolo. E olha que as riquezas e o dinheiro é visto também como um ídolo. O próprio Jesus diz: você não pode servir a dois senhores. Ou você vai amar um e vai desagradar o outro.
Então, nesse sentido, não é que Jesus está proibindo do crente trabalhar, do crente obter sucesso financeiro. Ele não está proibindo isso. A questão é, eu estou priorizando mais quem? Deus ou o dinheiro na minha vida? Então devemos ter bastante cuidado do que nós praticamos e realizamos. E Tiago, ele nos dá esse puxão de orelha, para que nós viemos nos despertar na fé cristã. A questão, por que Tiago falou isso para os ricos? Por que Tiago falou isso? Deve ter sido pelo fato dos ricos que dominavam os irmãos, que se denominavam cristãos na comunidade cristã, e humilhavam os pobres, ou porque eles não cuidavam daqueles que estavam passando por necessidade. Abra aí sua Bíblia no capítulo 2. Capítulo 2 da carta de Tiago, versículo 2 ao 3. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestido roupa luxuosa, e entrar também um pobre, muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupas luxuosas. Então os ricos eram muito mais bem vistos do que os pobres, eram muito melhor tratados dentro da sinagoga, dentro de uma igreja, dentro da comunidade religiosa, era muito mais tratado do que simplesmente um pobre. Quando você vai fazer seu aniversário, você só convida o seu pastor? Você só convida os empresários? Você só convida os que têm dinheiro? Por que você não convida a todos? Então, Tiago nos dá e nos chama essa atenção, que dentro da igreja, entrou aqui dentro, não tem pessoas especiais, todo mundo é comum. Rico e pobre é a mesma coisa. Então os ricos, eles estavam humilhando, eles estavam pisando, eles estavam deixando as viúvas e os órfãos abandonados. Então Tiago vai dizer o seguinte: olha, tem bastante cuidado com o que vocês estão fazendo. Porque se vocês estiverem humilhando os pobres e vocês não ajudar os necessitados, tenha bastante cuidado, para que um dia vocês não venham ser pobres e venham sentir na pele a verdadeira necessidade. Então você, a partir do momento, tem pessoas, e a Bíblia diz categoricamente isso. Olha o que vai dizer em Provérbios capítulo 11, versículo 24. Uns dão com generosidade e têm cada vez mais, outros retêm mais do que é justo e acabam na pobreza. Provérbios 11, 24. É assim que a riqueza vai embora, porque a partir do momento que eu começo a humilhar, começo a pisar, começo a maltratar, eu não ajudo o necessitado, porque evangelho, cristianismo, não é só espiritualidade, é você ajudar no social. Deus sempre mostrou a prosperidade em que sentido? Deus sempre mostrou a prosperidade no quesito como? Dos ricos sempre está abençoando os necessitados. Dos que têm mais, sempre abençoar os pobres. É isso daqui que é ter uma religião. Abra lá sua Bíblia vamos ver se é em Deuteronômio. Deuteronômio. Capítulo 15. Versículo 7. Se houver algum pobre entre vocês, no meio dos seus irmãos, em alguma das cidades de vocês, na terra que o Senhor seu Deus lhes dá, não endureça o seu coração, nem feche suas mãos, ao seu compatriota pobre. Pelo contrário, devem abrir as mãos para ele e lhe emprestar o que lhe falta, tudo aquilo que tiver necessidade. Isso daqui é feito
Aqui nós entendemos que no Antigo Testamento, que prega tanta prosperidade dos judeus, você vê que tinha pessoas pobres ali no meio. E essas pessoas pobres eram abastecidas e sustentadas por aqueles que tinham mais. Quando você vê alguém dentro da comunidade cristã, dentro da sua congregação, se você vê alguém com necessidade, não só ore por ele, ajude. Ajude com uma cesta básica. Se você tem mais, vai lá na despensa, pega e entregue. Ajude, porque a pior coisa não é simplesmente dar. A pior coisa é pedir. É melhor dar do que receber. Então a Bíblia nos ensina nesse quesito. Ajude os necessitados. Nós vamos lá também vamos lá para Atos dos Apóstolos. Pastor Natanael, o que é avivamento, o que é glória, o que é poder, o que é Espírito Santo? Está aqui. Vamos lá para Atos, capítulo 2. Atos, capítulo número 2. Olha o que diz aqui no versículo 42 em diante. E perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Aqui é a igreja primitiva, é a igreja do fogo, é a igreja das línguas estranhas, era a igreja do poder, mas eles ajudavam os necessitados. Tem muito irmão que ele é alegre para falar línguas estranhas aqui, ele é alegre para rodopiar aqui, ele é alegre para glorificar Deus aqui, mas eu lhe pergunto, como você mantém a comunhão com teu irmão? Você ajuda ele nas dificuldades financeiras da vida? Então, essa igreja nos ensina nesse quesito. Meus irmãos, nós vamos observar outro ponto interessante. Está aí na carta de Tiago. A religião pura exige que o cristão seja fiel diante das tentações. Está no capítulo 1 e o versículo 9 aí. Olha o que diz aí. Versículo 12, melhor dizendo. Versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação. A palavra bem-aventurado todos conhecem, que é feliz. Esse é o conceito da bem-aventurança. Como nós falamos aqui na introdução, no estudo passado, nós falamos que a carta de Tiago está relacionado com o sermão da montanha, onde Cristo pregou ali, quando estava no seu ministério terreno, no início do seu ministério. E Jesus falou muito sobre as bem-aventuranças. E aqui ele vai tratar também sobre o crente ser bem-aventurado. E o que é o crente ser bem-aventurado? Suportar as provações. Mas a provação nesse contexto aqui não envolve uma provação externa, mas está envolvendo uma provação interna. Está envolvendo uma provação interna. É por isso que nós vamos observar que o autor não é categórico em definir o que é essa provação. No entanto, pelo contexto, é possível dizer que a provação seja uma tentação do prazer pela riqueza. É por isso que no versículo 14 do capítulo 1, nós vamos dizer que aqui o desejo que está no coração do homem é a cobiça. O homem sempre cobiçando mais. Olha aí no versículo 14 do capítulo 1. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Tem muitas provações. Irmão, muitas das vezes as provações externas. Pastor, o que é as provações externas? As lutas, as perseguições, a pobreza, a fome. Muitas das vezes as provações que Deus usa em nossa vida é para tirar algo melhor de nós.
É para que nós viemos perseverar e viemos ter uma vida íntegra, sincera e pura diante de Deus. Mas muitas das vezes essas provações externas podem despertar uma revolta contra Deus e despertar dentro de nós cobiça. Aí Deus vai dizer: nisto eu não tenho culpa. Porque o propósito de Deus é despertar em você uma fé viva, uma fé íntegra, uma fé fiel a Deus, verdadeira diante de Deus. O objetivo das provações, das lutas que Deus coloca, é para nós viemos produzir caráter para glorificar o seu nome. Agora, ele está dizendo, em relação aos prazeres, ao pecado, aos desejos carnais, esse não é meu propósito. Esse não é meu objetivo. Cada um é tentado pelo seu próprio pecado. Não é que isso vai entrar em nós, isso já está dentro de nós. O próprio Jesus diz: do coração procede adultério, prostituição, homicídio. Dentro do coração do homem é que procede essas coisas. Pastor, e nós herdamos isso de quem? Do primeiro Adão. Quando ele caiu lá no Éden, a nossa natureza ela é caída. Por mais que você seja cristão, por mais que você louve a Deus, você ainda está com essa natureza dentro de você. A qualquer momento ela pode ser despertada. O que cabe a nós é a cada dia nós fazer com que a nova natureza, que é a de Cristo, venha sobressair a da velha natureza, que é a natureza adâmica. Devemos sempre batalhar com isso. E nunca Deus vai trabalhar. Lembre-se que quando Deus provou Abraão, ele arrancou de Abraão coisas boas. Abraão é chamado de amigo de Deus. Quando ele fez com que Abraão viesse sacrificar o seu próprio filho. Abraão poderia se rebelar. Abraão poderia abandonar a fé. Ao invés disso, Deus arrancou dele uma fé viva. Não é à toa que ele é chamado de pai da fé. Não é à toa que ele é chamado amigo de Deus. Para que servem as provações para você? É para te tornar inimigo de Deus? Ou para te fazer amigo dele? As provações, como é que você está vendo ela? É para despertar os desejos pecaminosos dentro de você? Ou é para que você cada dia cresça em santidade e retidão e diante do Senhor? Porque primeiro, Deus não tem culpa que em meio às provações alguém venha manifestar desejos pecaminosos. Deus não tem culpa nisso. Por quê? Porque isso não parte dele. Ele diz que ele não pode ser tentado, logo ele não tenta ninguém para isso. Nunca Deus vai tentar ninguém para o pecado. Nunca. É impossível. E nós vamos ver nesse quesito por que ele não faz isso. Uma passagem interessante é que ele vai dizer que é para nós suportar as tentações, suportar as provações, suportar as lutas. Se você suportar as lutas, se você suportar as tentações, você vai receber uma grande recompensa. Ele vai dizer aqui, coroa da vida, que Jesus vai dar a todos aqueles que ele ama. Ou seja, o que nós vamos aprender aqui é que essa recompensa só vai acontecer a partir do momento que você suportar as provações que Deus colocar em sua vida. E você simplesmente suportar a cobiça, os desejos, os pecados. Essa cobiça envolve muitas coisas, não apenas ao dinheiro. Envolve a prostituição. Pastor, o que é prostituição? Sexo antes do casamento. Ainda é pecado. Adultério. O que é adultério? É infidelidade à esposa, infidelidade ao marido. Adultério, ainda é pecado. Então as lutas, quando Deus manda, é para apagar, é para dizimar esses desejos que estão dentro de nós, para que nós viemos revelar a natureza de Cristo e viemos glorificar o seu nome. E uma coisa que eu acho interessante é que o texto
vai nos dizer que Deus não tenta ninguém ao pecado, mas também ele não diz que o diabo também tenta ninguém ao pecado. Bem verdade, o diabo tenta o homem para pecar, mas é bem verdade que ele não tem a obrigação de te fazer pecar. O que o diabo pode fazer é apresentar o fruto para que você venha cobiçar e comer. Mas ele não pode de maneira nenhuma fazer com que você caia nas tentações. Ele apresenta. O desejo dele é que você caia. Mas ele não te faz cair. É uma decisão minha e uma decisão sua. Nós temos essa liberdade de escolha. Se logo nós servimos a Deus, a gente foi gerado pela palavra, se nós praticamos essa palavra, o diabo nunca vai ter poder para nos derrotar. A Bíblia diz que ele ruge como um leão para nos tragar. Ele anda procurando um meio para nos derrotar, para nos destruir. Agora, enquanto nós permanecermos firmes, obedecendo e olhando para a palavra, não ser apenas ouvinte da palavra, mas praticante dela. Quando eu pratico a palavra, o caráter de Cristo é manifestado e assim o diabo nunca vai ter poder para nos destruir. Por isso que o próprio Jesus disse: aquele que ouve minha palavra e pratica, pode vir qualquer coisa, a casa não cai, porque está alicerçada na rocha. Precisamos sempre estar olhando para este princípio. Tem pessoas que dizem: ai meu Deus, eu caí em prostituição, foi o diabo, pastor. Não foi o diabo, não. É a imoralidade que está dentro de nós. O próprio Davi vai dizer no Salmo 51: eu fui formado em iniquidade e minha mãe me concebeu em pecado. Eu já nasço com a natureza pecaminosa. Não existe essa de eu querer culpar Deus pelo pecado. Não existe essa de eu querer culpar o diabo pelo pecado. Eu tenho que culpar a mim mesmo. Porque eu quis cair, eu quis pecar, eu quis me prostituir, eu quis falar mal do irmão. Isso parte da natureza pecaminosa que está na minha vida. E se ela está se manifestando, é porque a natureza de Cristo não está aparecendo mais. Precisamos sempre estar olhando por este princípio. Nós vamos ver um outro ponto, que vai do versículo 16 ao 17, aí do capítulo 1, que esse Deus, o Deus da religião pura, ele é imutável em sua moral, ele não muda em sua moral. É por isso que você vai ver: não se enganem, meus amados irmãos. Olha as palavras de Tiago: não se enganem, meus amados irmãos. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em que não pode existir variação ou sombra de mudança. A Bíblia diz que ele é Deus e não muda. Esse é um atributo que ele tem. Ele não muda de maneira nenhuma. Em seu caráter, em sua santidade, em sua retidão. O que é que Tiago está dizendo? Meus irmãos, não pense que Deus vai querer que você peque. Porque ele é imutável em sua moralidade. Se ele é perfeito, que ele vai dizer que toda boa dádiva dele é perfeita, tudo que ele dá para nós é perfeito, é bom. E diz a Bíblia que ele é chamado de Pai das luzes aqui. Quando você olha para a luz, aonde há luz não há trevas. Luz é sinônimo de pureza. Luz é sinônimo de santidade. Agora imagine, se a luz é pureza, quanto mais quem criou ela. Ele é o Pai das luzes. Logo, se ele é o Pai das luzes, tudo que ele dá para nós não é para pecar. Tudo que ele dá para nós é para a santidade e para a glória do seu nome. Ele não muda. É por isso que ele está dizendo: não se engane. Ele ainda é o mesmo. Ele ainda é santo. Ele ainda é perfeito. Ele ainda é justo. Ele ainda é reto. Em sua moral, em seu caráter.
E toda boa dádiva, todo dom perfeito, o que é isso? Lembrem-se que quem não tem sabedoria, que peça o quê? A Deus. Quem não tem sabedoria. E a Bíblia diz que Deus dá sem lançar em rosto. O dom perfeito aqui é a sabedoria. E para que Deus manda a sabedoria? Para que você, através da sabedoria, você venha ter temor a Deus, para que você nunca venha se revoltar contra Ele em meio às tentações. Tudo que Ele dá para nós é para que nós não viemos a pecar. Esse é pelo qual Ele trabalha. Então esse Deus, Ele é perfeito, Ele não muda, Ele não erra. E Ele faz isso com um propósito. Ele faz isso segundo o seu querer. No versículo 18 aí da carta, do capítulo 1, versículo 18. Ele faz isso segundo o seu querer. O que é isso? É graça. Você não pediu para Ele. Você estava lá no mundo, estava no pecado, estava na imundícia, estava na imoralidade. Ele te fez nascer de novo pela geração do poder da palavra da verdade. O evangelho foi pregado, você ouviu o evangelho, você aceitou o evangelho, esse evangelho te transformou, te regenerou, te deu uma nova vida, e assim Ele fez pela sua graça, pela sua benevolência. O homem não é salvo pelas suas obras, o homem é salvo pelo que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Logo, se Ele fez isso por nós, logo eu tenho que manifestar boas obras também. Então esse é o propósito. Então ele vai dizer nesse quesito que nós devemos olhar por este ponto, que esta palavra, ela te gerou, ela te transformou, e além do mais, Ele te fez criatura, Ele te gerou. Pai significa, tá a ideia de gerar. Ele te deu a luz, Ele te fez nascer de novo. Ele fez isso em Cristo Jesus. E quem está em Cristo, como diz Paulo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Quando Cristo está em mim, não sou eu que mais vivo, mas é a natureza dele que me domina. É a natureza dele que me governa. É a natureza dele que me rege. A partir do momento que eu falo mal do irmão, venho perseguir o irmão, venho maltratar o irmão, eu estou mostrando que eu nunca nasci de novo. Que eu não sou uma nova criatura, que o meu velho eu não foi desconstruído e o meu novo eu não foi realmente construído na pessoa de Cristo. O Cristo só veio com um propósito, de resgatar a imagem de Deus caída em nós. A imagem de Deus estava caída quando Adão pecou. A imagem dele foi desfigurada a partir do momento que nós começamos a pecar. E ele veio para trazer esse resgate dessa imagem. O plano dele, pastor, o que é a imagem de Deus? Imagem de Deus não é cabelo, não é boca, não é pé, não é mão. Imagem de Deus da Bíblia é caráter, perfeição, retidão, santidade. Foi isso que caiu no homem. O homem era perfeito, se tornou imperfeito. O homem era justo, se tornou injusto. O homem era santo, se tornou profano. Tudo por causa do pecado. Mas Cristo veio através da pregação do Evangelho, através da palavra da verdade. Palavra é a ideia da pregação do Evangelho. E verdade é conhecimento. Outrora, tu estava no teu velho eu, na tua natureza caída, tu fazia tudo na ignorância. Hoje não, hoje você tem o conhecimento, porque verdade é conceito de conhecimento. Sem verdade não tem como você conhecer. Sem verdade não tem como você conhecer. Então esse é o propósito do que a Bíblia nos ensina a cada dia a respeito da palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, que nós sempre possamos observar. E para finalizarmos, nós vamos ver aqui que a religião pura é esta: que você venha praticar a palavra, não venha ser apenas como você se olhar no espelho.
Quando você se olha no espelho, dificilmente você, no espelho moderno hoje, quando você se olha no espelho, dificilmente você vai esquecer sua imagem. Porque o espelho hoje te deixa um reflexo bem visível. Lá na época de Tiago, no século I, o espelho não era tão claro como é hoje. Era um pouco embaçado. Então, quando alguém se olhava no espelho e saía, ele rapidamente se esquecia como é que estava o seu rosto, o seu cabelo. Se esquecia. Por Tiago está dizendo o seguinte: pois tem muitos cristãos que são assim. Ele ouve a palavra, mas ele não pratica a palavra. Ou seja, ele ouve e ele se esquece de quem ele é. Que ele nasceu por esta palavra. Que ele deve viver esta palavra. Se eu sou cristão, logo eu devo ouvir. Não, tem muita gente que só é ouvinte. Ele ouve, mas sai aqui. Tiago está sendo claro, você tem que ser praticante da palavra. Você tem que ser obediente da palavra. Ele vai dizer o seguinte: se você que fala muito, freia a sua língua. Obedeça a isso. Não fale de pastor, não fale de regente, não fale de crente, não fale de ninguém. Seja tarde para falar e cedo para ouvir a palavra. E também seja tardio para se irar. Tem crente que ele é irado. Qualquer coisa ele se zanga. Qualquer coisa ele está revoltado. O marido é ignorante com a esposa. O regente é ignorante com o seu liderado. Qualquer hora está irado, qualquer coisa zanga ele. Ele nunca aprendeu de Jesus, porque Jesus diz: aprendei de mim que sou manso e humilde. Tiago está dizendo: pratique isso, não só ouve isso. Não venha apenas crescer nesse conhecimento, mas venha colocar esse conhecimento em prática. Venha se lembrar de quem você é. Você nasceu por esta palavra. Se você nasceu através dela, logo você tem que obedecê-la, praticá-la e vivê-la. Porque isso é ser uma religião pura e ser uma religião verdadeira. Tem muitas pessoas que é legalista, ele só pensa em outras coisas, ele só pensa em cabelo curto, cabelo comprido, saia comprida, mas muitas vezes a língua é mais comprida do que a saia. Só fala do exterior, se esquece do interior. O nascimento não é de fora para dentro, é de dentro para fora. É isso que é religião. É isso que é religião pura. É isso que é religião verdadeira. Tem pessoas que mal recebem Jesus como Salvador. Aí vem a irmãzinha na igreja e tem um bocado de calça, tem um bocado de brinco, tem um bocado de colar. Aí a irmã usa o colar. A irmã fica dizendo: a irmã nunca se converteu, nunca tirou o colar. A irmã nunca se converteu, ainda tem um brinco até hoje. A irmã nunca se converteu, a irmã ainda está com a calça até hoje. O teu falar, o teu linguajar não vai mudar ela não. Quem muda é a regeneração produzida pelo Espírito Santo. Deixa que o Espírito faz isso. Deixa que o Espírito vai fazer a transformação. A partir do momento que a pessoa é transformada pelo legalismo, ela nunca vai ser genuinamente salva e nem ser realmente regenerada. Quem deve produzir o verdadeiro nascimento é a pregação do Evangelho e a ação do Espírito Santo dentro da vida dele. Vamos parar de falar e apontar o dedo, mas vamos ajudar aqueles que estão precisando. É isso que é ser uma religião pura e ser uma religião verdadeira. Que Deus possa vos abençoar. Portanto, a religião pura exige que o cristão seja praticante da palavra, pois assim rejeitarão os prazeres do mundo e ajudará o próximo, e tudo isso resultará em bem-aventurança. Se você quiser ser feliz, bem-aventurado, herdar o céu de glória, que você venha ser praticante da palavra e não apenas ouvinte.